Veja bem, eu não sou cientista. Miren, yo les voy a decir una cosa, yo no soy Eu científico, sou teólogo. yo soy teólogo, Eu sou pregador do yo evangelho. soy un predicador del evangelio. Então, boa parte do início aqui nós vamos ler mesmo. Entonces, buena parte de este inicio aquí nosotros vamos a estar leyendo literalmente. E eu gostaria que você prestasse atenção que nós vamos mostrar para você dentro da ciência Me gustaría que pusieras atención lo que yo voy a mostrarte dentro de la ciencia. o que o Espírito Santo faz no corpo de uma pessoa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace dentro del cuerpo de una persona? Se eu provar na ciência o poder de Jesus no corpo de uma pessoa, Si yo puedo comprobar en la ciencia el poder de Jesús dentro de una persona, nós destruímos completamente o ateísmo. nosotros vamos a destruir completamente el ateísmo, Aquele que não tem fé, aquel que no tiene fe, ou o gnosticismo. o agnosticismo. A Europa hoje é um continente completamente ateu. Europa es un continente hoy completamente ateo. 80% das cidades 80% de las ciudades não creem mais em Jesus. no creen más en Jesús. Por isso que em Madrid, Por eso es que en Madrid, mais de 50% do Gran Via, más del 50% del Gran Vía que é uma casa, um teatro grande lá em es Madrid, un teatro donde hubo un evento en Madrid, más del 50% eram ateus eran ateos e entregaram suas vidas a y Jesus. entregaron su vida para Jesús. Então você tem que prestar muita atenção. Entonces presta mucha atención. Vamos ler Apocalipse 1:17. Vamos a leer Apocalipsis 1:17. Uy, fondo oscuro. Gracias. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Senhor Jesus, obrigado pela tua Señor presença. Jesús, muchas gracias por tu presencia. Obrigado por estar aqui na Argentina. Gracias por estar aquí en Argentina. Eu amo esse lugar. Yo amo este lugar. Eu amo esse povo. Yo amo este pueblo. Eu amo essa nação. Yo amo esta nación. Obrigado, Senhor. Muchas gracias, Foi Señor. o primeiro país que eu preguei Fue el primer país que yo prediqué fora do meu país. fuera de mi país. Eu tinha 18 anos de Yo idade. tenía 18 años de edad E aqui estou, y aquí estoy, crendo na tua palavra. creyendo en tu palabra. Amém. Amén. Eu vou ler junto com o meu intérprete. Yo voy a leer junto con mi intérprete. Agora são as traductor. fontes que eu tirei para lhe dar as informações que você terá agora. Te voy a dar las fuentes, aquí voy a leer las fuentes de las cuales yo tomé la Então, ele información vai que ler- te voy a decir. Ele vai ler tudo em detalles. Él va a leer todo con detalle Até a hora que eu disser até aí tá bom. hasta que yo le diga para. Materia de la revista súper interesante del título Dios es cosa de su cabeza. Edición del 31 de enero de 2006 por Mauro Traco. Revista científica Mirar Digital por título Científicos identifican un circuito cerebral para la fe y la espiritualidad, edición del 0207 de 2021. Materia de G1 del día 01/01 de 2013 que tiene por título Neurocientistas estudian los efectos de la fe sobre el cerebro humano. Libro Punto de Dios de física y neurocientista Dana Zohar. Materia de revista Examen. Todas essas revistas são revistas científicas. Todas esas son revistas científicas. Então você sabe que para comprovar um estudo científico, Entonces usted sabe que para comprobar un estudio científico, ele deve estar em todas as revistas e estudos científicos. él debe estar en todas las revistas y estudios científicos. Essas são as fontes que eu lhe dei para você poder pesquisar no Google. Esas fuentes yo se las di para que usted pueda buscar en Google. De alguns anos para cá, De unos años para acá, a ciência passou a estudar os efeitos da oração na vida e na saúde das la pessoas. ciencia se puso a estudiar los efectos de la oración en la vida y la salud de las personas. Dentro de muitos estudos, Dentro de muchos estudios, a neurociência la neurociencia indicam 4 tipos de inteligência. indican 4 tipos de inteligencia. Preste muita atenção. Ponga atención aquí en un momento. Existem 4 tipos de inteligência. Existen 4 tipos de inteligencia. A primeira inteligência, a ciência chama de inteligência racional. La primera inteligencia la ciencia llama inteligencia racional. A segunda inteligência, a ciência chama de inteligência emocional. La segunda inteligencia llamada por la ciencia como inteligencia emocional. E a terceiro tipo de inteligência, a ciência chama de inteligência física. Y el tercer tipo de inteligencia
la ciencia llama como inteligencia física. Essa inteligência física está relacionada às reações do nosso organismo. Esa inteligencia está relacionada a las reacciones de nuestro organismo. E o nosso organismo reage frente às ocorrências e situações das mais variadas. Y nuestro organismo reacciona delante de las situaciones de todo tipo. Nosso corpo reage fisicamente a todos os efeitos do cérebro. Nuestro cuerpo reacciona a todos los efectos del cerebro, Como alergias, como alergias, dores, dolores, dor no intestino, dolor en los intestinos, gastrites, gastritis, dores musculares, dolores musculares, ansiedade. ansiedad. Isso se chama inteligência física. Eso se llama inteligencia física. Mas é a quarta inteligência Pero la cuarta inteligencia que os neurocientistas recentemente descobriram, que los neurocientistas recientemente descubrieron, que está chocando o mundo todo. que está chocando a todo el mundo, Ela é chamada de inteligência espiritual. es llamada de inteligencia espiritual. Preste muita atenção. Ponga atención aquí. Até agora, tudo isso nada tem a ver com Bíblia ou fé. Hasta en este momento nada tiene que ver con Biblia o fe. Eles colocaram o nome de inteligência espiritual. Ellos le colocaron el nombre de inteligencia espiritual. Não tem a ver com a minha ou a sua fé. No tiene nada que ver con mi fe o su fe. Mas lá no final nós vamos entender que a nossa fé é a fé verdadeira. Pero en el final de este tema vamos a entender que nuestra fe es la fe Por verdadera. enquanto eu quero mostrar para você dentro da ciência. Por el momento quiero mostrarle a usted dentro de la ciencia. Porque a ciência já comprova Porque la ciencia ya a comprueba existência da fé. la existencia de la fe. Seja ela qual tipo de fé. Sea cualquier tipo de fe. Então a inteligência espiritual Entonces la inteligencia espiritual é o campo que a neurociência hoje tem mais dado atenção. es el campo que la neurociencia le ha prestado más atención. Neste caso, En este caso, foram escolhidos candidatos fueron escogidos candidatos que seguem alguma religião que siguen alguna religión e que têm na fé a sua base vital. y que tienen en la fe su base vital. Para isso foram testados e afirmados, como por exemplo, Para eso hicieron unas pruebas. as provas deles Las pruebas de ellos se baseiam em alguns gestos. son basadas en algunos gestos. Como nosso cérebro reage a alguns sinais religiosos que fazemos. Cómo nuestro cerebro reacciona a algunas señales religiosas que nosotros hacemos. Como, por exemplo, o fato das pessoas unirem as mãos para orar. Por ejemplo, el hecho de las personas unir las manos para orar. Não há nada na Bíblia que manda você unir as mãos para orar. No hay nada en la Biblia que lo mande a usted a unir las manos para orar Ou fechar os olhos. o cerrar los ojos. A Bíblia nunca mandou você fechar os La olhos ou Biblia unir as nunca mãos. te dijo que cierres los ojos y unas las manos. Mas quando você come como é que chama aquele biscoito Havana? Pero cuando tú comes un alfajor, alfajor, É argentino? es de Argentina. Por que chama Havana? ¿Por qué se llama Habana si es argentino? Você faz o quê? ¿Tú qué haces? Alguma coisa no seu cérebro faz você ter uma reação emocional. Alguna cosa en tu cerebro hace que tú tengas una reacción emocional. E você pega e fecha os olhos e faz. Y tú cierras los ojos y haces. Não há nada na Bíblia que manda, por exemplo, você fechar as mãos e os olhos para No orar. hay nada en la Biblia que te mande a ti a cerrar las manos y cerrar los Ou ojos então para não há orar. nada na Bíblia que manda você levantar os olhos para cima. No hay nada en la Biblia que te dice levanta los ojos. Mesmo que de forma inconsciente todo mundo faz isso. Meu Inconscientemente Deus! todo el mundo hace Dios mío. Ou dobrar os joelhos. O doblar las rodillas. Tudo isso o que nós chamamos de posição de oração. Todo eso que nosotros llamamos de posición de oración. Quando você faz esses sinais Cuando religiosos, tú haces esos señales religiosos, preste atenção. pon atención aquí. Algumas áreas do nosso cérebro são ativadas. Algunas áreas del cerebro son activadas. E essas áreas no cérebro Y ativadas esas áreas del cerebro activadas são responsáveis. son responsables. Agora eu vou te dar o nome científico do que você ativa no cérebro. Ahora te voy a dar el nombre científico de lo que tú activas en el cerebro. Ácido gamma aminobutírico. Minobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Indarrabasaya. Recanta lá, baracara. Bom, vamos ser mais simples. Esse é conhecido como gama. Eso es conocido como gamma, más simple conocido. Área gama do cérebro. Área gamma del cerebro. Gama é
é um neurotransmissor Gamma es un neurotransmisor responsável responsable por trazer por reações traer reacciones de relaxamento, de relajación, sono sueño e concentração. y concentración. Toda vez que o seu cérebro quer que você fique relaxado, tenha sono e se concentre, Todas las veces que su cerebro quiere que usted esté relajado, tenga sueño y se concentre, ele vai ativar o ácido gama. él va a activar el ácido gamma. Gama Gamma também é responsável pelo aumento da ocitocina, también es responsable por el aumento de la oxitocina, ou mais conhecido como hormônio da alegria, o do más prazer. conocido como la hormona de la alegría del placer. Quem tem depressão está com falta de ocitocina. Quien tiene depresión está con falta de oxitocina. Contudo, Pero em toda a história, en toda la historia, essa é a única vez esa es la única vez que a ciência decidiu estudar sobre o fato. que la ciencia decidió estudiar sobre este hecho. Então eles chegaram ao local do cérebro Entonces ellos llegaron a donde está el cerebro, onde as atividades religiosas são registradas. donde las actividades religiosas son registradas. E você sabe qual é o nome que eles deram para esse local do cérebro? ¿Y tú sabes cuál fue el nombre que le dieron a esa parte del cerebro? Você pode pesquisar no YouTube, em qualquer revista científica, no Pode- Google, em qualquer lugar. Puedes buscar en Google, YouTube, en cualquier revista científica. Todos os cientistas do mundo estão falando sobre isso. Todos los científicos del mundo están hablando sobre eso. Se chama ponto de Deus. Se llama punto de Dios. Significa que é um lugar no cérebro que só pode ser ponto de Deus. Significa que hay un lugar en el cerebro que solamente puede ser el punto de Dios. Ainda não estou falando de religião. Todavía no estoy hablando de religión. Não tem a ver com o que cremos No ainda. tiene nada que ver Estou con nuestra falando fe, con na lo que creemos. ciência. Estoy hablando de lo que dice la ciencia. O conceito inteligência espiritual, El concepto inteligencia espiritual, preste muita atenção nisso. ponga atención aquí en esto. Estudado por cientistas, neurocientistas. Estudiado por científicos y Do mundo neurocientíficos de todo el mundo. Então talvez eu vá falar nomes de alguns e, claro, nenhum deles são crentes aqui. Entonces yo voy a hablar nombre de algunos, ni uno de ellos es cristiano aquí. Ou pensa que não. O ellos piensan que no son Mas é cristianos. inevitável que se tornem. Pero es inevitable que ellos un día se vuelvan Por cristianos. ejemplo, Por ejemplo, Os neurocientistas Dana Zohar e Ian Marshall, los científicos que él dijo, Dana Zohar y Zohar e Ian Marshall, Ian Marshall, estudaram há mais de 20 anos sobre o conceito da inteligência espiritual estudiaron hace más de 20 años el concepto de la inteligencia espiritual e publicaram a sua pesquisa com muito louvor da ciência no seu livro. y publicaron su artículo, ¿cómo se llama? A sua pesquisa com Sim. muito Ya, êxito. ya. Y ellos publicaron su estudio con mucho éxito en revista científica. O nome do livro dele se chama Que é Inteligência Espiritual? El nombre del libro de ellos se llama ¿Qué es inteligencia espiritual? Muita atenção, não significa que você vai ler um livro crente, Mucha evangélico. atención, no quiere decir que usted va a leer un libro evangélico É cristiano. um livro Es científico. un libro científico. Você entende? ¿Entiendes? Segundo esses cientistas, Según esos científicos, o ponto de Deus el punto de Dios está localizado está localizado nos lobos temporais, en el lóbulo temporal, as famosas têmporas. las famosas témporas. Haga así, es así. Así. A enxaqueca. Es donde te da jaqueca, migraña. Quando te dá dor de cabeça, Cuando te da dolor de cabeza, tú haces así. Haz así. é onde estão as anteninhas de chapolim Estas están las colorado. antenas del chapulín colorado. Se você aperta aqui, dói, não dói? Si tú aprietas aquí, duele, ¿no duele? Quando te dá dor de cabeça, você faz uma massagem Cuando te da dolor de cabeza, haces un masaje. e te dá uma sensação de... Te da una sensación de alivio, de Isso aqui é chamado de têmporas. Eso aquí es llamado de témporas. Lobos temporais. Lóbulos temporales. Essa região do cérebro, Esa región del cerebro localizada em cima das orelhas. localizada encima de las orejas. Ou seja, lobos temporais O sea, lóbulos temporales são multifuncionais. son multifuncionales. E o que essa região aqui faz? ¿Qué es lo que esta región aquí hace? Pon la mano aquí encima. Aperta só um pouquinho. Aprieta solo un poquito. Dói? ¿Duele? É porque não é seu esse lugar. Es porque ese lugar no es suyo. É o que a ciência chamou de ponto
ponto de Deus. Es lo que la ciencia llama como É punto de bem em Dios. cima das orelhas. Viene, suma encima de las orejitas. Quando ouvir a voz do Senhor. Cuando escuches la voz del Señor. Filho meu, estenda a cabeça para me ouvir. Y dice, estira tu cabeza para escucharme. Em cima das orelhas está o ponto de Deus. Encima de las orejas está el punto de Dios. De acordo com a ciência. De acuerdo con la ciencia, Essa acordo com a região ciência. temporal, esa región temporal, o que elas fazem? ¿qué hacen esas regiones Elas temporales? processam, Ellas procesan primeiro, primero os reconhecimentos visuais. los reconocimientos visuales. Segundo, Segundo, percepções auditivas. percepciones auditivas. Terceiro, Tercero, ativam a memória. activan la memoria. Quarto, Cuarto, ativam as emoções. activan las emociones. De acordo com os De neurocientistas, acuerdo con los neurocientíficos, quando essas áreas são fortemente cuando ativadas, esas áreas son altamente activadas, nos momentos de espiritualidade, los momentos de espiritualidad, ou seja, quando você ora, o sea, cuando usted ora, acontece alguma coisa. pasa alguna cosa especial. Primeiro, Primero, sua criatividade atinge o auge. su creatividad alcanza el punto máximo. Ou seja, Deus é coisa da sua cabeça. O sea, Dios es cosa de su cabeza. Claro que é. Claro que Vejamos es. por quê. Vamos a ver por qué. Quando você ora, Cuando tú oras, toda a sua criatividade aumenta. toda tu creatividad aumenta. Isso não quer dizer que somente quem ora é criativo. Eso no quiere decir que solamente quien ora es creativo. Isso quer dizer que a criatividade e a fé Eso quiere decir que la creatividad y la fe usam os mesmos pontos cerebrais quando estão em atividade. usan los mismos puntos cerebrales cuando están en actividad. Ou seja, a fé mora no lugar da criatividade dentro do cérebro. O sea, la fe vive en el lugar de la creatividad dentro del cerebro. Ou seja, quanto mais você se concentra, O sea, cuanto más usted se concentra, cuando más um concentrado jogador de está. futebol precisa se concentrar. Un jugador de fútbol necesita concentrarse. Um pintor precisa estar concentrado. Un pintor necesita estar concentrado. Um crente, no nosso caso, quanto mais ele se concentra, Un cristiano, en nuestro caso, cuanto no más nosso él caso, se quanto concentra, mais ele ora ou medita na palavra de en Deus, cuanto él ora más y medita más en la palabra de Dios, maior é o seu poder de criatividade, também a sua fé. más grande será su poder de creatividad y también su fe. Agora entenda, Ahora entienda, apesar de chamarem essa área do cérebro de ponto de Deus a pesar de llamar esa área del cerebro como punto de Dios e comprovar que orar funciona, y comprobar que orar funciona, isso não tem a ver para eles com religiosidade. eso no tiene nada que ver, según ellos, con religiosidad. De acordo com uma das lideranças científicas mais respeitadas do mundo, De acuerdo con uno de los líderes científicos más importantes del mundo, por nome Stephen Covey, que se llama Stephen Covey, ele fez um estudo extremamente aprofundado acerca do ponto de Deus e ele él diz, hizo un estudio muy profundo acerca del punto de Dios y dijo, olha o que ele diz, mire lo que él dijo, a inteligência espiritual la inteligencia espiritual é a maior de todas as demais inteligências. es la inteligencia más grande que todas las otras inteligencias. Pois de acordo com Covey, Pues de acuerdo con Covey, a inteligência espiritual está na base la inteligencia espiritual está en la base de nosso propósito para melhor em todas as áreas da nossa vida. como la base de propósito para que seamos mejores en todas las áreas de nuestra vida. Então não vamos demorar mais um ano e meio, 2 anos, Entonces no nos vamos a demorar 1 año y medio, 2 años más para a ciência afirmar para la ciencia afirmar que fé é coisa de gente que inteligente. fe es cosa de personas inteligentes, es cuestión de personas inteligentes. De aquí a 2 años máximo. Eso dijo él. Os argentinos são muito inteligentes. Los argentinos son muy inteligentes. São ou não são? ¿Son o no son? Pelo menos no futebol tá aparecendo. Por lo menos en el fútbol parece. Não é? Argentino é muito inteligente. Argentina es muy inteligente. Sempre quando eu viajo, eu vejo argentinos lendo livros. Siempre que viajo veo argentinos leyendo libros. Eles gostam de pensar. Les gusta pensar. Então eu estou te dando motivos para pensar agora. Entonces te estoy dando motivos para pensar ahora. Olha o que Covey diz. Mira lo que Cohen dijo. Esta Esta é a base interior e exterior que espelhamos. es la base interior y exterior que nosotros
reflejamos. Ele diz em seu livro, é ligada ao tempo que damos a nós mesmos Ella dice en su libro, Él está unida al tiempo que nosotros damos a nosotros mismos e a nossas crenças. y a nuestras creencias, nuestras Senhoras e senhores, eu creencias. estou falando do maior cientista do mundo hoje. Eso lo está hablando uno de los más grandes científicos del mundo hoy. Fizeram também uma grande experiência na cidade de Utah, nos Estados Hicieron Unidos. también un gran experimento en la ciudad de Utah, en los Estados Unidos. E eles reuniram todas as religiões do mundo para esse Y teste. reunieron todas las religiones del mundo para este test. Colocaram na cabeça dele neurotransmissores, como um raio-x de cérebro. Colocaron en la cabeza de ellos neurotransmisores, como chips, ¿sí? En la cabeza de ellos, E neurotransmisores. fez com que cada um orasse ao seu Deus, a sua fé, ou seja lá o que for. Hicieron que cada uno se pusiera a orar a su Dios, su fe, lo que ellos creían. Todos eles oravam Todos ellos oraban e ativavam o ponto de fé. y se activaban el punto de fe. Mas quando chegou a vez dos cristãos, Pero cuando llegó la vez de los cristianos, eles escolheram 19 pessoas. ellos escogieron 19 personas. Ele atingiu muito mais do que o ponto da fé. Él llegó mucho más alto del punto de la De fe todas as religiões, que todas las otras religiones. foram os únicos que atingiram também o ponto do prazer ao mesmo tempo que o ponto da fé. Fueron los únicos que consiguieron alcanzar el punto del placer junto con el punto de la fe. Em outras en ese palavras, momento. orar En otras para um palabras, crente é como comer un um alfajor. alfajor En e outras- fazer assim, ó. En otras palabras, orar para los cristianos es como también comer un alfajor así. Olha que número interessante. Mira qué número interesante. Das 19 pessoas, De las 19 personas, eles escolheram 7 mulheres. ellos escogieron 7 E por mujeres. incrível que pareça, Por increíble que parezca, 12 homens. 12 hombres. Eu não sei por que 12. Yo no sé por qué 12. Jesus escolheu 12. Jesús escogió 12. No Velho Testamento, Deus escolheu 12 profetas menores. En el Antiguo Testamento, Dios escogió 12 profetas menores. Eu não sei por que 12. Yo no Alguém sé por pode qué me 12. explicar? ¿Alguien me puede explicar? Bom, vamos lá. Vamos a ver. Durante o experimento, Durante el experimento, completamente controlado, completamente controlado, os palestrantes, todos eles, de todas as religiões, los conferencistas de todas las religiones, los representantes de todas las religiones, foram submetidos fueron sometidos a ¿a qué? fotos, A fotos, leituras, lecturas, músicas e canciones, vídeos videos pertinentes à sua fé. que hablaban de su fe. E enquanto assistiam Y cuando ellos iban mirando, viendo, Ouvían. leyendo, ou escuchaban liam, o leían, os cérebros eram escaneados por ressonância magnética. los cerebros iban siendo escaneados por resonancia magnética. O estudo concluiu El estudio llegó a la conclusión é que a área ativada no cérebro, es que el área activada en el cerebro, chamado de núcleo accumbens, llamado de núcleo accumbens, ou seja, região responsável pelo ciclo de recompensas. o sea, región responsable por los ciclos de recompensa. Deixe-me te explicar, quando alguém Déjame usa explicarte. cocaína, Cuando alguien usa cocaína, ele ativa o círculo de recompensas dentro do él cérebro. activa el círculo de recompensas dentro de su cerebro. Quando você come chocolate, você ativa o círculo de recompensas no cérebro. Cuando comes chocolate, activas el círculo de recompensas en tu cerebro. É chamado de campo dos prazeres. Es llamado de campo de los placeres. Senhoras e senhores, eu tenho uma boa notícia para te dar. Señoras y señores, tengo una buena noticia para darles a Orar. ustedes. Orar É substituir um vício por outro. es sustituir un vicio por otro. Você só vai conseguir orar Tú solamente vas a conseguir quando orar você substituir qualquer outro vício pelo da oração. cuando consigas substituir cualquier otro vicio por el vicio de la Orar oración. causa dependência química. Orar causa dependencia química. Ele libera no corpo toxinas que liberam quando você usa qualquer outra coisa, como doces ou drogas. Él libera en el cuerpo los mismos químicos que libera cuando cuando usas algún tipo de drogas. Você pode escolher ser viciado no Espírito Santo ou em drogas. Tú puedes escoger ser viciado en el Espíritu Santo o en drogas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com álcool. Por eso el apóstol Pablo dijo, no se emborrachen, se embriaguen con vino, Mas se embriague com o Espírito pero Santo. sean embriagados con el Espíritu Paulo está Santo. falando para você substituir o lugar na sua cabeça que é do álcool, das drogas, Pablo está diciendo que sustituyas el lugar en tu cabeza que es de alcohol, de las drogas, para uma outra dependência
dependência química. por una otra dependencia química. Ele quer dizer que se o Espírito Santo não vier em você, Él quiere decir que si el Espíritu Santo no viene sobre ti, você não consegue abandonar o álcool, as tú drogas. no consigues abandonar los vicios. Ele quer dizer que só o Espírito Él Santo quiere decir que solo el Espíritu pode Santo tomar o lugar de qualquer outro vício. puede tomar el lugar de cualquier otro vicio. Eu vejo lá fora um rapaz, bem lá fora, Yo estoy viendo allá afuera en la calle e eu estou falando com joven. ele Yo lá estoy fora hablando na allá rua. afuera en la calle. Olha para mim, rapaz, você lá fora da igreja. Mírame, tú ya que estás parado al lado de ese carro afuera de la iglesia. Você consegue me escutar? ¿Me alcanzas a escuchar? ¿Me escuchas? Você gostaria de abandonar qualquer outro vício? ¿Te gustaría abandonar cualquier vicio que tienes? Vem aqui receber Jesus Ven agora. aquí a recibir a Jesús ahora. Você não precisa mais de 5 segundos para dar o Espírito Santo a uma pessoa. Traga ele até mim. Ven aquí al frente, ven aquí adelante. Traigan él aquí hasta adelante. Ele Traigan. estava lá na rua. Él estaba allá en la calle. Vem aqui, meu rapaz. Ven aquí, amigo, ven aquí. Pode vir. Ven aquí. Venha me dar um abraço. Ven, me das un abrazo. Eu vim aqui por você. Yo vine aquí por ti. Está vendo? ¿Estás bien? Coloca mano en tu corazón, coloca la mano en tu corazón. Repite después de mí. Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón. yo te pido perdón, Estoy arrepentido. estoy arrepentido, Quiero que vivas en mí. quiero que vivas en mí, Te abro la puerta de mi te corazón abro la puerta de mi corazón y te recibo y te recibo como mi único como mi único y suficiente y Salvador. suficiente Salvador. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y no lo borres y jamás. no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espírito Santo. Ahora di, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven ven a mi corazón. Yo te amo, Espíritu Santo. Yo te amo, Espíritu Santo. Yo quiero que el Quiero, Señor quite todo vicio. quite todo vicio. Yo quiero depender del Espíritu Yo Santo. quiero depender del Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Por Santo. favor, Espíritu Santo. Amém. Amén. Pode dar um lugar a ele, a sentar. Puedes dar un lugar para Él. Ele estava atento desde o início. Él estaba ya prestando atención desde el inicio. Essa região Esa región que estão os vícios, donde están los vicios, chamado de campos de recompensas, llamado de campo de que libera a recompensa, chamada dopamina, que libera la llamada dopamina. é outra área também ativada, Es activada otra área que también, eles chamam também de córtex esfriado, aqui atrás, que les aqui, ó. llaman de cortes exfriado, aquí atrás. Passa assim. Haz así. Quando você está muito cansado, você faz o que Cuando para te estás relaxar? cansado, ¿qué haces para relajarte? E você sente Y uma te, vontade. y te dan unas ganas de dormir. E quando você faz assim, Y cuando haces así con los dos deditos así. quando começa uma dor de cabeça, começa aqui, não é? Cuando comienza un dolor de cabeza parece que comienza aquí, ¿no? Agora, atenção, Ahora, preste atención. preste atenção. Presta atención. Até agora eu estava falando de ciência. Hasta ahora yo estaba hablando de E ciencia. uma pessoa aceitou Jesus em 5 segundos. Y una persona aceptó a Jesús en 5 segundos. Agora eu vou falar de Jesus. Ahora yo voy a hablar de Jesús. Lá na Espanha, Allá en España, mais de 50% do Gran-Via se levantou aceitando Jesus e eram ateus. más del 50% de ese teatro donde hicimos el evento se levantó y aceptó a Jesús y ellos eran Eu ateos. estou sem a minha correntinha de ouro que a minha esposa me deu, que tem Yes. uma cruzinha. Yo estoy sin la cadenita de oro que mi esposa me regaló que tiene una crucecita. Eu estou sem a minha outra correntinha de ouro que o meu filho me deu nos dias dos pais. Estoy sin la otra manillita de oro que mi hijo me dio en el Día de los Padres. Porque todos os muçulmanos que eu preguei na Europa aceitaram Jesus e eu dei a eles. Falei, agora você nunca mais vai se esquecer de mim. Porque Porque todos los musulmanes que yo le prediqué aceptaron a Jesús, les di y le regalé. Ahora nunca más te vas a olvidar de Jesús. Le regaló sus joyas. Você sabe quanto tempo eu gastei? ¿Sabe cuánto tiempo me demoré? O tempo que esse rapaz veio aqui ouvir de El Jesus. tiempo que ese joven vino aquí a escuchar de Jesús. 5 segundos. 5 segundos.
Eu tenho vídeos aqui Yo tengo videos aquí pregando no centro de Rotterdam predicando en el centro de Rotterdam. e pessoas aceitando Jesus em 5 segundos. Personas aceptando a Jesús en 5 segundos. Porque Deus me ensinou Porque Dios me enseñó a ativar a área do cérebro da fé nas a pessoas. activar el área del cerebro de la fe de las personas. E dar um start nelas e falar, eu quero, é isso, Y da un Jesus. start en ellas que dice, yo quiero eso, yo quiero a Jesús. Mas também aconteceu um efeito ruim lá. Pero también aconteció un efecto malo allá. Pessoas que não esperaram eu terminar a mensagem foram embora. Personas que no esperaron terminar el mensaje se fueron. Dizendo, esperei, eu pensei que esse pastor iria pregar a Bíblia. También falaron, se fueron porque dijeron, yo pensé que ese pastor iba a predicar la Biblia. Eu não fiquei muito triste com isso, não. Yo no me puse muy triste con eso, no. Aquelas pessoas já estão salvas. Aquí esas personas ya están salvas. Eu queria que aquelas que não estivessem me ouvissem. Yo quería que esas que no eran salvas me escucharan. Então, o que você vai fazer? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a Depois hacer? você vai ouvir muitas vezes essa mensagem. Después tú vas a escuchar muchas veces este mensaje Até você aprender hasta aprender a ativar nas pessoas a 5 segundos de activar fé en las nelas. personas 5 segundos de fe en E a ellas. sua célula vai multiplicar Y de uma tu maneira tão célula se acelerada. va a multiplicar de una forma tan E vai acelerada. acontecer um avivamento celular tão Y va a sobrenatural. acontecer un avivamiento celular tan sobrenatural. E podem se preparar para quantas mais multiplicações Y precisarem. prepárese para cuantas multiplicaciones sea necesario. Agora preste atenção. Presta atención. Como as emoções Cómo las emociones são atacadas a partir de seu amor por Jesus. son atacadas partiendo de su amor por Jesús. Até os que pensam que não têm emoções estão emocionados. Hasta los que piensan que no tienen emociones están emocionados. Então vamos lá. Vamos, Nessa pesquisa, en ese estudio, no momento foi pedido que as 19 pessoas, en ese estudio fue pedido que las 19 personas, 7 mulheres e 12 homens, 7 mujeres y 12 hombres, focassem seus pensamentos somente na sua fé. enfocaran sus pensamientos solamente en su fe. Faça isso agora, por 5 segundos. Haga eso ahora por 5 segundos. Foque seu pensamento. Enfoque su Faça assim com o pensamiento. pescoço e foque ele Haga assim somente. com el Veja a cuello, cruz e foque na sua fé. Solamente mira a Jesús y la cruz y enfócate en tu fe. Provavelmente virá na sua mente uma cruz vazia. Probablemente vendrá a tu mente una cruz vacía. Pense em Jesus. Piensa en Jesús. 5 segundos. 5 segundos. Pronto, você já ativou o ponto de Deus. Pronto, tú ya activaste el punto de Dios. Agora olhe para mim. Ahora mírame. Você já está concentrado no que eu estou falando. Tú ya estás concentrado en lo que yo estoy hablando. Foi verificado Fue verificado aumento cardíaco de cada um. el aumento cardíaco de cada uno. Só os 19. Solamente los 19. As outras religiões não. Las otras religiones no. Por isso que as pessoas, as crianças dizem, meu coração Por eso, está acelerado. por eso que los niños cuando oro por ellos dicen, mi corazón está Um acelerado. aumento na respiração. Aumento en la respiración. Uma agitação muscular. Una agitación muscular. Uma espécie de ardor no peito. Una especie de ardor Você me mandou uma en el cartinha, pecho. né? Tú me mandaste una Não carta. vi ainda a sua cartinha. No Deixa vi eu ver. todavía tu cartica, déjame verla. Para Pastor Hernández. Para el pastor Hernández. Na Holanda eu sou Herman. En Holanda yo me llamo Germán. Herman Van Nexat Santos. Germán Vanexat Santos. É Vieira. Vieira. Van Nextat Santos. Vanexat Santos. Que nome chique. Herman Van Nextat Qué nombre Santos. tan gomelo. Vanexat Santos. Em México eu sou Hernández. En México soy Hernández. No Brasil eu sou Hernández. En Brasil soy Hernani. Para Pastor Hernández Para el de pastor Elimar. Hernández de Você Limar. ¿Eres tú? consegue ler? Consíguenle, claro. Hola, Pastor Hernández. Pastor Hernández, gracias. Gracias por venir a visitarnos. Es un honor tenerlo aquí. Nos convidaron, nos contaron que se le retrasó un poquito el vuelo, pero los niños cuentan todo. Pero gracias a Dios te tenemos aquí presente. Dios te continúe. ¿Dios te qué? Dios tiene el control. Soy Elimar, niña de 8 años, venezolana. Dios tiene el control De en mi corazón. Venezuela? De Venezuela. Uau! E um coração pegando fogo? Un corazón ardiendo en fuego. Uau! Wow. Nos contaron que se Você atrasó. sabe que eu tenho
milhares e milhares de cartas de crianças do mundo todo. ¿Sabes que tengo miles y miles de cartas de niños de todo el mundo? Nessa mesma pesquisa, En ese mismo com estudio, as demais crenças, con las otras o religiones, mesmo lado do campo do el cérebro mismo lado del campo del cerebro foi ativado, fue activado, mas não foi ativado o lado das emoções. pero no fue activado al lado de las emociones. Isso quer dizer que você pode ter uma fé Eso quiere decir que tú puedes tener una fe errada equivocada e não sentir nada. y no sentir nada. Isso significa que você pode até ser crente sem crer no Espírito Santo. Eso significa que tú puedes hasta ser cristiano sin creer en el Espíritu Santo. Por isso que nós temos crentes que não creem em oração em línguas, não creem em nada, que Por eles falam que isso- são emoção. Por eso tenemos cristianos que no creen en oración en lenguas, que dicen que eso es cosa de la emoción. Essa parte Esa parte, eles não entenderam, ellos no lo entendieron, mas nós entendemos. pero nosotros la entendemos. Por que que somente as 19 pessoas ativaram ¿Por qué solamente las 19 personas se o activaron? córtex esfriado? El córtex esfrial. A fé de todos ativar o ponto de Deus. La fe de todos ellos activó el punto de Dios, Mas o córtex só ligou nas 19. pero el córtex solamente se activó Voy en a las explicar no 19. cerebro Te cómo voy a eso explicar en funciona. el cerebro en el cerebro cómo funciona eso. Quando a pessoa crê, Cuando la persona cree, o cérebro acendeu uma luzinha por ressonância magnética bem aqui. el cerebro se activa una luz por resonancia magnética aquí de los lados, O córtex continuou desligado, pero esfriado. el córtex continúa apagado, Mas frío. as 19 pessoas, quando pensaram em Jesus, no Pero la- Espírito Santo, Pero las 19 personas cuando pensaron en Jesús, el Espíritu Santo, para ligar o lado do cérebro, que é o ponto de Deus, ellos activaron el lado del cerebro que es el punto de Dios, e o córtex ligou. y el córtex, pum, se prendió, se encendió. E eu vou te mostrar na Bíblia Te voy a mostrar en la Biblia os efeitos poderosos da presença de los Jesus efectos poderosos de la presencia de Jesús no seu corpo. en tu cuerpo. Agora vamos para a Bíblia. Vamos para la Biblia. Amor por Jesus. Amor por Jesús. Diga isso 3 vezes. Dice eso 3 veces. Amor por Jesús. Amor por Jesús. Amor por Jesús. Agora olha que coisa interessante. Mira qué interesante. Quem te dá amor por Jesus? ¿Quién te da amor por Jesús? A Bíblia diz La Biblia dice que é Jesus que te dá o Espírito Santo. que es Jesús quien te da el Espíritu Santo. E é o Espírito Santo que te dá amor por Jesus. Y es el Espíritu Santo que te da amor Como por você Jesús. passa Jesus? ¿Cómo que tú empiezas a amar a Jesús? Vamos começar aqui com Romanos 8, versículo 5. Vamos a comenzar aquí con Romanos 8:5. Quando eu ligo o lado esfriado do meu cérebro, Cuando yo enciendo el lado frío de mi cerebro, como o meu corpo reage ao Espírito cómo Santo. mi cuerpo reacciona al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Agora Espíritu. preste atenção, Presta atención, escute bem. escucha bien. O amor por Deus El amor por Dios é batismo do Espírito Santo. es un bautismo del Espíritu A Santo. Bíblia diz que o amor de Deus é como fogo. La Biblia dice que el amor de Dios es como Você fuego. só amará Jesus Solamente amarás a se o Jesús Espírito Santo lhe der si amor el por Espíritu Jesus. Santo te dé amor por Jesús. E você só terá o Espírito Y Santo solo tendrás el se Espíritu Santo primeiro você tiver Jesus. si primero tú tienes a Jesús. Então a primeira coisa que o homem precisa é de Entonces Jesus. la primera cosa que el hombre necesita es a Jesús. E depois que ele tem Y Jesus, después que él tiene a Jesús, Jesus dá a ele o Espírito Santo. Jesús le entrega a él el Espíritu E Santo. depois o Espírito Santo coloca nele um amor profundo por Y Jesus. después el Espíritu Santo le coloca a él un amor profundo por Jesús. Você entendeu? ¿Entendiste? Vamos ver isso na Bíblia. Vamos a ver eso en la Biblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre essas emoções ¿Qué la Biblia dice sobre esas emociones? ligadas às reações espirituais Que está unida a las reacciones e espirituales. como não
pode racionalizar as emoções e a fé? ¿Cómo no puedes racionalizar las emociones y la fe? Olha o crime que alguns crentes cometem quando dizem que você não pode chorar na igreja, Mira el crimen que muchos cristianos dicen que cuando dicen que tú no puedes llorar en la iglesia, que isso é emocionalismo. que eso es emocionalismo. É grave, Es grave, é muito grave. es muy grave. Vamos ver o primeiro texto, Jeremias Vamos a ver el capítulo primer 20, verso texto. 9. Jeremías 29. 20, versículo 9. Jeremías 20, versículo 9. Preste atenção nesse texto. Presta atención en ese texto. Jeremías 29. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Olha o que Jeremias está dizendo. Mira lo que Jeremías dice. Tem um fogo no meu coração. Tiene un fuego en mi corazón. Eu tento controlá-lo. Yo intento controlarlo. Não consigo mais conter No com esse puedo fogo. más contener ese fuego. Preste atenção nisso. Presta atención en eso. Jeremias diz Jeremías dice que ele tentou por várias vezes que él controlar o fogo do intentó Espírito. varias veces controlar el fuego del Espíritu. Isso só deixou ele cansado. Eso solo lo dejó él cansado. E agora ele não consegue mais conter o fogo do Y Espírito. ahora no puede más contener el fuego del Espíritu. Porque toda vez que ele tenta controlar o fogo do Porque Espírito, todas las veces que él intentaba controlar el fuego del só Espíritu, provoca nele ainda sofrimento. solo le provoca sufrimiento. Por isso que muitos crentes estão sofrendo. Por eso es que muchos cristianos están sufriendo. Porque estão tentando controlar o fogo do Porque están Espírito. intentando controlar el fuego del Espíritu. Não querem sentir lágrimas nos No olhos. quieren sentir lágrimas en sus ojos. Mas eles choram por um filme. Pero ellos lloran por una película. E não querem chorar na igreja. Y no quieren llorar en la iglesia. Nós queremos controlar as emoções diante de Deus. Nosotros queremos controlar las emociones As delante de Dios. emoções foram tão fortes no Pentecoste Las emociones fueron tan fuertes en que el eles Pentecostés gritavam. que ellos gritaban. E pessoas vinham de longe para ver o que estava acontecendo e Personas ouvir. venían de lejos para ver lo que estaba pasando. O Espírito Santo El Espíritu Santo é coisa da sua cabeça. es algo de tu cabeza, es cosa de tu cabeza. Entende agora? ¿Entiendes ahora? O Espírito Santo El Espíritu Santo é coisa da sua es cabeça. cosa de tu cabeza. Esse jovem lá na rua, Ese joven allá en eles la lá na calle, rua, ellos allá en la escutem calle, bem. escúchenme bien. O Espírito Santo pode mudar a sua El vida. Espíritu Santo puede cambiar la vida tuya. Vocês me escutam bem? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien Venham ahí? aqui à frente Vengan agora. aquí al frente, vengan aquí al frente. Ven, tú también. Venha, Ven. deixa vir. Fique aqui. Quédate aquí, párate aquí. Repita com ele a oração do pecador. Yo quiero que tú hagas esta oración después de mí. Haz esta oración. Señor Jesús. Cierra tus ojos. Señor Jesús. Estoy arrepentido. He pecado contra ti. Hoy me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres. Pido que entres, Escribe mi nombre escribe mi nombre, en el libro de la vida libro de la vida, y no lo borres jamás. lo guarde, En el nombre de Jesús. nombre de Amén. Jesús. Dame el Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo, Dame el Espíritu Santo. dame el Espíritu Santo. Alguém pode vir junto comigo e dar um abraço nele? ¿Alguien puede venir junto conmigo y darle un abrazo a él? Ven, Um irmão? un hermano, ¿eh? Dê um aplauso ao rei. Denle un aplauso al rey. Escute bem isso. Escucha bien eso. Explique isso. Explícame eso. Pode levar ele para se sentar. Llévalo allí para que se pueda sentar. Eu amo o Espírito Santo. Yo amo el Espíritu Santo. Pode pegar o nome, consolidar esse, outro, e vai vir outros. Estão Puede- parando lá fora. Pueden tomar el nombre y consolidarlo. Van a venir otros. Lá no Brasil tem uma música que a gente diz assim: tem um fogo cerrado em meu peito. Ahí en Brasil tiene una Canta aquí canción también. que se dice: tengo un fuego clavado en mi pecho E não me dá descanso. que no me da descanso. Sabe essa? ¿Sabes esa? Eu não tenho descanso. ¿Usted sabe esa canción? Então a gente canta: deixa queimar. Creo que no sé. No, creo que no. Há um Yo no he fogo escuchado. queimando Aí, no não seu sabes? peito. Hay un fuego quemando en mi pecho. Sabe o que eu chamo disso? ¿Sabes qué es lo que yo llamo eso? Evangelho. Evangelio. Cruz. Cruz.
Quanto tempo você quer para ganhar uma alma? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para ganar un Eu alma? percebi que eu preciso de 5 segundos. Yo entendí que necesito 5 segundos. Tem um fogo cerrado em meu peito Yo tengo un fuego clavado en mi que pecho não me dá descanso. que no me da descanso. Eu não tenho Yo no descanso. tengo descanso. Então a gente diz, deixa queimar. Entonces nosotros decimos, deja quemar. Mas o diabo não quer que você queime pelo Pero Espírito el Santo. diablo no quiere que tú quemes por el Olha Espíritu o que Santo. Jeremias disse. Mira lo que Jeremías dijo. É como um fogo que ardesse em meu coração. Es como un fuego que ardiera en mi corazón. Fogo queimando dentro de mim. Un fuego quemando dentro de mí. Eu estou cansado de contê-lo. Estoy cansado de contenerlo. Então uma criança me fez um desenho aqui e Entonces una escreveu. crianza me hizo un dibujo aquí y me escribió: gracias por hacerme sentir al Espíritu Santo, fuego de Dios. Ingrid. Escrito Ingrid. E ela desenhou o que ela diseñó estava lo sentindo. que ella estaba sintiendo. Um coração Un queimando. corazoncito quemando. A Ingrid está aí. Eu não sei Ingrid quem é está aí. por ahí. Ingrid está ahí. Oraste por ella ahora. Ingrid, Ingrid, a garota venezuelina, la niña venezolana, também desenhou um coração em también me chamas. dibujó un corazoncito en llamas. Pode deixar a Ingrid lá, não tem problema. Deja a Ingrid allá, no tienes que traerla. Você tranquila. sabe, Jeremias 23 e 29. Jeremías 23, 29. Olhe bem, Ingrid, é você? ¿Tú eres Ingrid? Foi você que me deu o desenho? ¿Tú eres la que me diste la cartica? Só o desenho é pouco, quero um beijo. Su hijo es muy poquitico, dame un besito. Gracias, Ingrid. Jeremias 23 e 29. Poner oscura la pantalla. Que es más Olhe fácil para bem ver. isso. Jeremías dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Presta atenção que coisa interessante. Presta atención aquí, qué interesante. Por que que a palavra de Deus tem dois tons? Porque la palabra de Dios tiene dos tonos. Um é fogo, Uno es fuego, o outro é martelo. el otro es martillo. Eu te explico. Yo te explico. Primeira coisa, Primera cosa, você não usa o martelo numa vela. tú no usas el martillo en una vela. E coração de pedra não pega fogo. Y corazón de piedra no se enciende en fuego. A voz de Deus é dura com você, La voz de Dios es dura contigo. é porque o seu coração é de pedra. Es porque tu corazón es de piedra. Não é de fogo que você está No es de precisando. fuego que está necesitando. É de marreta. Es de martillo, maceta. Agora, uma vela, Ahora una vela, se você colocar fogo, si colocas fuego en la ela vela, não quebra, ella no se rompe. ela derrete. Ella se va derritiendo. Por isso você vai ler o livro Derretimento de los Siervos. Por eso que tú vas a leer el libro Derretimiento de los Siervos. Como a voz de Deus tem sido a você? ¿Cómo la voz de Dios ha sido para ti? Depende do seu coração. Depende de tu corazón. Repita com o meu intérprete: coração de pedra não pega fogo. Repite conmigo: corazón de piedra no se enciende en fuego. Por isso que Jeremias diz: não é a minha palavra como o fogo mais poderoso, Por eso Jeremías dice: no es mi palabra como fuego más poderoso, e também como marreta que quebra a pedra. y también como martillo, maceta que quiebra, que rompe la piedra. O que você quer, o fogo de Deus ou a marreta de Deus? ¿Tú qué quieres, el fuego de Dios o el martillo de Dios? Então muda o seu coração. Entonces cambia tu corazón. As coisas comigo estão tão ruins, pastor. Pastor, las cosas están saliendo tan mal en este tiempo, pastor. Você está atraindo o fogo de Deus ou o martelo de ¿Tú Deus? estás atrayendo el fuego de Dios o el martillo de Dios? Interessante que a palavra martírio, Interesante que la palabra martillo, em português, martírio é ser martirizado. en portugués la palabra martillo es ser martirizado. Em espanhol, martilho é um martelo. En español, martillo es un martillo. É a mesma coisa, ser martelizado, martirizado. Ser martirizado. Jeremias 23, 29 diz que eu preciso do fogo de Deus. Jeremías 23, 29 dice que yo necesito el fuego de Então Dios. olhe para mim. Entonces É mírame, impossível es imposible segurar a presença de Deus. asegurar, contener la presencia de Dios. Isso vai deixar você ainda muito mais
mais triste. Eso te va a dejar, te va a poner muy triste. Vamos ver Salmos 51 e 17. Vamos a ver Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Salmo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nós temos aqui duas palavras hebraicas nesse texto. Nosotros tenemos aquí dos palabras hebraicas en este texto. A primeira palavra quebrantado La primera palabra quebrantado é a palavra shabar. es la palabra shabá. A segunda da palavra compungido La segunda la palabra compungido também é shabar. también es shabar. Mas a palavra contrito Pero la palabra contrito é outra palavra. es otra palabra. É dakar. Es dakar. Shabar é quebrantar-se, Shabar es quebrantarse, humilhar-se, humillarse, ser esmagado ser ou martillado derretido. Você o escolhe. derretido. Tú escoges. Eu prefiro ser derretido. Yo prefiero ser derretido. Por isso que a Bíblia não diz que Deus quer te humilhar. Por eso la Biblia no dice que Dios quiere humillarte. Ela espera que você faça isso. Ela diz: La humilhem-se. Biblia espera que tú hagas eso. Humíllense. Isso pode ser arrependimento de um erro fatal, Eso puede ser arrepentimiento de un error fatal, de um pecado de un pecado ou uma culpa. o una culpa. Mas a palavra contrito ali dito Pero na la Bíblia palabra contrito dicho en la Biblia é dakar. es dakar. Quer dizer chorar Quiere decir de llorar, amor. llorar de amor. Sabe o que Davi está dizendo? ¿Sabe lo que David está diciendo? Que Deus não resiste quem chora de amor por Que Jesus. Dios no resiste quien llora de amor por Jesús. Como você sabe que você ama Jesus? ¿Cómo tú sabes que amas a Jesús? Pense rápido. Piensa rápido. O que ocupa sua mente ¿Qué ocupa tu mente? de 1 a 3, por quem você morreria agora? De uno a tres, ¿por quién tú Quem morirías morreria ahora? pelos seus filhos? ¿Quién moriría por sus hijos? Levante la mano. Levanta a ¿Quién mão. moriría? Abaixa a mão. Baje la mano. Quem morreria pela sua família? ¿Quién moriría por su familia? Levanta a mão. Levante la mano. Quem morreria pelo seu cachorro? ¿Quién moriría por su perro? Seja honesto. Sea honesto. Seja honesto, levanta a Sea mão. honesto, levante la mano. Vamos fazer uma outra pesquisa. Vamos a hacer una otra pregunta. Imagine que duas casas estão pegando fogo. Imagínense que dos A mesma casas hora. se incendiaron al mismo Uma é tiempo. a sua, Una es su casa, a outra é do seu vizinho que não é bom com você. la otra es de su vecino que no es bueno con usted. E o seu cachorro está dentro da sua casa. Y su perro está dentro de su casa. E o seu vizinho também está dentro da casa dele. Y su vecino está dentro de la casa E de você él. só pode salvar um. Y solo puede salvar uno. Eu sei que não parece justo isso que eu acabei de Yo dizer, sé que no parece justo eso que acabé de decir, mas você agora descobriu quem é o seu Deus. pero usted ahora descubrió quién es su Dios. Judas disse, Judas dice o que Pedro também disse, lo que Pedro también o que dijo, João também lo disse, que Juan también o dijo, que Jesus também lo que disse. Jesús también dijo. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ves? se não consegue amar o próximo que vê? Si no consigues, si no puedes amar al prójimo que ves. Você acabou de dizer que daria a vida pelo cachorro, mas não daria pelo seu vizinho. Tú acabaste de decir que darás la vida por tu perro, pero no por tu vecino. Pode tossir, dar uma disfarçada. Puedes toser, disimular. Eu vou fingir que Yo voy a hacer de cuenta que vou beber voy a água. tomar agüita. Não se preocupe, eu também tive esse sentimento. No se preocupe, yo me sentí igual. Você sabe quem é o seu Deus? ¿Sabes quién es tu Dios? É aquele, o primeiro por quem você morreria. Es aquel primero por quien tú morirías. Tem gente que morre pela família, Hay personas que mueren por la tem gente que familia. morre pelo Hay trabalho, personas que mueren por el trabajo. tem gente que morre pelo filho, Hay personas que mueren por tem el gente que hijo. morre pela esposa. Hay personas que mueren por la Mas esposa. quantos aqui morreriam por Jesus? Pero ¿cuántos aquí morirían por Jesús? Não, responda para você. No, responde solo para ti. Você coloca Jesus na frente de seu filho, sua esposa, sua casa? Tú colocas a Jesús primero antes de tus hijos, tu esposa, Pastor, tu eu casa. estou me sentindo mal. Pastor, yo me estoy sintiendo mal. Não, na realidade agora você está se sentindo bem. No, realmente usted ahora se está sintiendo bien.
Agora você entende o que me levou à Europa com a costela quebrada, o joelho quebrado. Tú ahora entiendes lo que me llevó a Europa con la costilla rota, la rodilla fracturada E uma tentativa de sequestro à minha filha de 7 anos. y una tentativa un intento de secuestro a mi hija de 7 años. Você sabe por que eu vim embora? Porque quando eu cheguei no aeroporto da Holanda, a minha passagem tinha sido mudada sem eu saber. Pela minha esposa e o meu assistente aqui, o pastor Cris, nem eu sabia. ¿Sabes que por qué yo vine cuando llegué a Holanda? El pasaje de mi esposa y mi asistente Chris había sido cambiado. Então, quando eu cheguei, a passagem não estava para Canadá, Y entonces cuando llegué el pasaje no estaba para Canadá, estava para o Brasil. estaba para Brasil. Eu estava disposto a ir até o fim. Yo estaba dispuesto a ir hasta el final. Não passou nada pela minha cabeça. No pasó nada por mi Eu cabeza. só queria ganhar todas as almas que eu via na minha Yo frente. solo quería ganar todas las almas que yo veía a mi frente mío. Derek Prince dizia: Derek Prince decía, toda pessoa que ama Jesus todas las personas, cada persona que vai ama a querer Jesús contar isso para o mundo. va a querer contarle eso al mundo. Para mim, 15 dias em casa, tratando a costela, Estuve 15 días en casa tratando mi costilla. só passa na minha cabeça quantas almas deixaram. Você vai, pastor, mas a gente tem que descansar. Você tem toda a razão. Solo pasa en mi cabeza cuántas almas yo dejé de ganar. Y usted puede decir, pastor, pero necesita descansar. Y usted tiene razón. E quando a gente não para, Deus dá um jeito de parar a gente. Y cuando nosotros no paramos, Dios usa alguna cosa para hacernos parar. Mas deixa que Ele me para, não eu. Pero yo quiero que Él me pare, no yo. Eu preciso Yo necesito fazer as pessoas entender hacer las personas que não há entender nada mais que no hay maravilhoso nada que más Jesus. maravilloso que Jesús. Que amar Jesus Que amar a Jesús é para o nosso bem, es para nuestro bien, é para a sua saúde. es para tu salud. É impossível. Es imposible. O Espírito Santo está fervilhando como rios de águas El vivas. Espíritu Santo está hirviendo, está burbujeando como río, está saltando como E você ríos de não agua ter viva. 3 reações. Y tú no tener tres A reacciones. primeira, La primera, chorar por pecados. llorar por pecados. A segunda, La segunda, se humilhar vendo de fato que Deus é grande e você é pequeno. humillarte viendo cómo Dios es grande y tú eres tan pequeño. E chorar e desesperar-se de amor por Y Jesus. llorar y desesperarte de amor por Jesús. Vamos ver Apocalipse 5, verso 1. Vamos a ver Apocalipsis 5:1. Apocalipsis Em todo o 5:1. versículo do 1 ao 14, De todo el capítulo, versículo 1 al nós não vamos 14, ler tudo. pero no vamos a leer todo. Nós lemos uma pequena frase. Apocalipsis 5:1. Vamos a João leer vê una o pequeña trono. frase. Juan vio el trono. João vê Jesus. Juan vio a Jesús. Ele vê um livro selado. Él vio un libro Ele sellado. vê 7 castiçais. Él ve 7 candelabros. E depois ele diz assim: e eu chorava muito. Y él dice después, y yo lloraba mucho. Você pode repetir com o meu intérprete 3 vezes a palavra: e eu chorava Tú muito. puedes repetir conmigo 3 veces esta frase. Yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Sabe o que Deus não gosta? ¿Sabes algo que Dios no le gusta? É de quem diz que lhe ama, Es aquel que dice que lo ama, mas tem os olhos secos. mas tiene los ojos secos. Essa é uma geração que chora por tudo, Esa es una generación que llora por todo, menos por Jesus. menos por Jesús. Vamos ver Apocalipse 1 e verso 17. Vamos a ver Apocalipsis, Apocalipsis Vamos. 5:1. Ele colocou a mão direita, estando no trono, e disse: fora selado 7 selos. Apocalipse agora 1 e verso 17. Apocalipsis 1:17 ahora. Pode subir os irmãos do louvor. Pueden subir los hermanos de la alabanza. Agora escute que coisa interessante. Escucha, Apocalipsis 1:17, ¿no? João queria ver Jesus. Juan quería ver a Jesús. Vem essas duas meninas aqui do meio para mim. Estas dos jovencitas, la de amarillo y las del medio, ven aquí. Vengan ustedes dos. João queria ver Jesus. Juan quería ver a Jesús. Ven aquí. Tú. Ven aquí. Cadê a Venezuela? La de Venezuela pequeña. Ven.
Diga de novo, João queria ver Di Jesus. de Pode subir nuevo, aqui. Juan quería ver a Jesús. ¿Pueden subir aquí? Suban. Diga, João queria ver Jesus. Diga, Juan quería No, ver a fala. Jesús. Fala em português. Di en portugués. João João queria ver Jesus. Pronto, todos falamos em português agora. Listo, ahora todos hablamos en portugués. Você já viu Jesus? ¿Tú ya viste a Jesús? Quem já viu Jesus? ¿Quién ya vio a Jesús? Nunca viu Jesus? ¿Nunca viste a Jesús? Olha no olho do seu irmão agora. Mira los ojos de tu hermano ahora. Bem Está no a tu fundo lado. dos olhos. Mira los ojos del que está de tu lado. Olha, não tire os olhos dele. No Fique olhando quites para ele. los ojos al que está a Se tu ele lado. tiver Jesus, você vai ver lá no fundo dos olhos dele. Si él le tiene a Jesús, tú vas a ver a Jesús. Olha En para el él. fondo de los ojos de él. Mira al que está Não a tu olhe para lado. mim, olhe para o seu irmão Mira al aí que do está lado. de tu lado. Mira al que está de tu lado y tienes que ver a Jesús en los ojos de él. Não tire os olhos. No le Fita quites os la olhos mirada. nele. Fija tu mirada en él. Olhe, Mira, fique olhando. mira, mira. Olhe tu nos amigo. olhos. Mira los ojos. Mira nos olhos. Olhe, olhe, olhe. Mira, mira. Vamos, tem Vamos. vergonha? ¿Tiene vergüenza? No tenga vergüenza. Mire los ojos. Por que você está olhando para mim? ¿Por qué me estás mirando a mí? Só eu que tenho Jesus aqui? Solamente yo tengo a Jesús aquí. Olhe no fundo dos olhos. Sabe por que as Mira pessoas não no conseguem olhar nos fundo de olhos los umas das ojos. outras? ¿Sabe por qué las personas no consiguen ver Algo los de ojos uno a muito los otros? errado quando a gente não consegue olhar nos olhos de alguém. Hay algo que no está bien cuando no podemos mirar los ojos de alguien. Olha no fundo dos meus olhos. Mira en el fondo de mis ojos. Bem no fundo. Bien en el fondo O de que mis ojos. você vê? ¿Qué tú ves? O que vês? ¿Qué ves? O que desperta em ti ¿Qué despierta en ti? é o que vês. ¿Qué es lo que tú ves? Es lo que despierta en ti. Você sabe quando alguém tem Jesus? Tú sabes cuando alguien tiene a É o Jesús. que ele desperta em você. Es lo que él despierta Ven en ti. Ven aquí. Você sabe? Olha nos meus olhos. Mira en mis ojos. O que vês é o que eu tenho para lhe dar. ¿Qué es lo que yo tengo para darte? Não pode conter a presença do No puedes Espírito. contener la presencia del Espíritu. Olhe para mim. Mira para mí. Mira. Vem aqui. Ven aquí. Por isso que João olhou e viu Jesus. Es por eso que ¿Usted ya Juan vio miró y Jesús? vio a Jesús. ¿Ya viste a Jesús? Você acha que ele vive aonde? ¿Tú crees que él vive dónde? Vem aqui, o seu pastor. Ven aquí, pastor. Olha nos olhos do seu pastor. Mira los ojos de tu pastor. Lá no fundo você vai ver Jesus. Allá en el fondo de los ojos de tu É pastor vas a agora ver a que você Jesús. vai ver Jesus. Es ahora que vas a ver a Jesús. E essa vontade de chorar é porque você vai ver Jesus. Y esa Olhe ganas de bem llorar es no porque fundo dos olhos. tú vas a ver a Jesús Lá en el está fondo de los ojos. Jesus. Allá está Jesús. É? Agora você viu Jesus. Ahora tú viste a Jesús. E sabe o que você sente agora? ¿Y sabes lo que Um sientes amor ahora? de pai. Es el amor de papá. Um abraço de pai. Un abrazo de padre. Pode chorar muito como João. Puedes llorar mucho como Não Juan. contenha suas No emoções. contengas tus emociones. Isso é um encontro, não é? Es un encuentro, ¿no? Todos os papais Todos los papás, fiquem de pé. pónganse en pie los papás. Los que son Continue papás. assim. Não faça movimento rápido. No pasa movimiento rápido. Continúa en el mismo espíritu. Todas as mamás também fiquem de pé. Todas las mamás que pónganse en pie también, las que son mamás. Se o seu filho está perto de você, Si su hijo está cerca de ti, fique de frente para ele. De frente. ponte de frente a él, a tu hijo. Ponte de frente a tu hijo. De si frente, nunca de lado. está. De Nunca de frente. lado. Ponte frente a frente con tu hijo. No de lado, frente Venha, a frente. Ingrid, venha. Ven, Ingrid, ven. De frente. De frente.
Se o seu filho não está ou se está a sua esposa, hijo fica no de está, frente para ela. Si está tu esposa, No de lado, de ponte frente. frente, no de lado, mira frente. Eu não estou nem com meu papai, nem com minha Yo no mamãe. estoy ni con mi papá ni con mi mamá. Fique com... Olhe no fundo dos olhos. Mira en el fondo de los ojos. Vai vir agora um espírito de arrependimento. Va a venir ahora un espíritu de arrepentimiento. Pois agora ele converte o coração dos pais aos filhos Pues e ahora él dos filhos aos convierte el pais. corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sabe qual é o nome disso? Malaquias 4 e 5. ¿Sabes cuál es el nombre de eso? ¿Cómo se llama eso? Malaquías 4 y 5. Quem está da sua família aqui? ¿Quién está de tu familia aquí? Pues ¿Dónde mi está su esposa. mujer? Mi mujer, mi esposa. É? ¿Es ella? acá. Ven aquí. Fica de frente. Que ponte de Mira sus ojos. frente a frente con ella. Mira sus ojos. Chore Llore. como João. E eu chorava Juan, muito. yo lloraba mucho, Juan. Deixa a presença do Espírito trazer arrependimento. La presencia del Espíritu trae arrepentimiento. O marido se arrepende para a esposa. El marido se arrepiente con su esposa. A esposa para o marido. La esposa con su esposa. O pai para o filho para El o papá para el hijo con su papá. que vem. ¿Qué ves? Eu sou apenas o espelho da sua realidade. Sou seu algoritmo. Yo soy apenas el espejo de tu realidad. Soy tu algoritmo. O que vem em mim ¿Qué ves en mí? é a realidade que busca. Es la realidad que tú buscas. No fundo dos meus En el olhos fondo está de mis ojos Jesus. está Jesús. Não tente controlar o espírito. No intentes controlar el espíritu.